As vacinas podem causar efeitos colaterais? Olá, sou o professor Ari, professor de Biologia do Colégio Positivo, e estou aqui para esclarecer uma dúvida. As vacinas podem causar efeitos colaterais? Bom, esse estudo é bastante comum nas rodas de amigos, sempre falando sobre os possíveis efeitos colaterais da vacina. Na verdade, ela pode, sim. Só que a gente tem que pensar no seguinte, vamos pensar no princípio de uma vacinação. Como que ela acontece? Qual a composição de uma vacina e qual o objetivo dela? A vacina normalmente ela é composta por fragmentos do agente patogênico, ou seja, nós chamamos de antígeno. Qual que é a ideia? Nós injetamos um antígeno para promover uma resposta imune do nosso organismo para produzir as chamadas células de memória produtoras de anticorpos. Esse é o objetivo da vacinação. Então, em muitos casos, inclusive, nós injetamos o próprio agente patogênico atenuado. Ou seja, nós temos os antígenos, o próprio agente patogênico, o próprio vírus atenuado, o fragmento da parede celular de uma bactéria, uma toxina que essa bactéria produza. Qualquer molécula que produza, que promova essa resposta imunológica, então pode ser utilizada na vacinação, com mais ou menos eficiência. Mas a questão sobre os efeitos colaterais possíveis. No desenvolvimento de uma vacina, nós temos o chamado estudo de segurança. O que é isso? São várias as etapas para você produzir uma vacina. E na terceira etapa, para ser mais preciso, tem a etapa dos chamados ensaios clínicos. E dentro dessa etapa dos ensaios clínicos, a primeira fase é a fase então de segurança nos humanos, ou seja, aplicação em humanos, né, para você medir a segurança dessa vacina. E aí, claro, são identificados os possíveis efeitos colaterais, ou chamados reações adversas. O que são relatados como reações comuns? Uma dor local, uma vermelhidão, febre leve e rápida e passageira. São alguns dores locais, né, dor muscular. São então algumas reações adversas descritas muitas vezes. Só que é para ser só isso. Agora, algumas vacinas podem promover reações adversas mais graves? Bom, na literatura existem alguns casos descritos. Por exemplo, a vacina tríplice bacteriana, que é a vacina que imuniza contra tétano, difteria e coqueluche, de 1 a 10% das pessoas vacinadas podem realmente promover, então, apresentar reações adversas um pouco mais graves, como febre mais longa, febre mais alta, né? Ali, eventualmente hipotensão, ou seja, uma queda da pressão arterial, uma artralgia, ou seja, uma dor nas articulações, mas são casos isolados. Outro caso bastante comum, nós temos aí a vacina contra o HPV, que foi feita uma campanha nacional alguns anos atrás, onde muitas meninas estavam desmaiando após a vacinação. E naquele momento, então, foi descrito que aqueles efeitos adversos eram psicogênicos, ou seja, era o medo da vacina, né, que a pessoa tinha, e a vacinação funcionava como um gatilho para esse medo. Então, e acabava então, a pessoa desmaiando. Outro caso, também bastante comum, bastante conhecido, é a vacina contra a febre amarela e contra a gripe H1N1, que ela é restrita para pessoas que são alérgicas ao ovo, alérgicas à albumina, proteína do ovo. Por quê? Porque elas são cultivadas em ovos embrionados. Então ela é restrita, né, para essas pessoas. Uma pessoa então que eventualmente seja alérgica ao ovo poderia ter uma reação adversa um pouco mais acentuada, uma alergia, por exemplo, mais acentuada local. Entenderam? Mais um caso bem comum, todo mundo vai lembrar dessa, é a vacina BCG, a vacina contra a tuberculose, que a gente toma logo depois que nasce e que deixa geralmente uma cicatriz no braço. Todo mundo lembra dessa, né? Por que ela deixa uma cicatriz? Porque ela promove uma reação inflamatória. Ela promove uma reação inflamatória do nosso organismo. Então ela promove uma reação inflamatória, provoca uma ulceração, ou seja, um processo inflamatório, forma uma úlcera com pus, onde então vai ter inclusive essa cicatriz que pode permanecer ao longo da tua vida. Então, sim, existem efeitos colaterais, mas são muito brandos, muito leves. Somente pessoas hiperalergênicas, eventualmente inclusive algum adjuvante, ou seja, algum veículo da vacina, que é mais comum,
para então a manifestar alguma reação adversa mais grave, certo? De acordo com uma frase da Fiocruz, eles dizem que é mais fácil uma pessoa morrer por causa da enfermidade do que por efeitos colaterais advindos da vacina contra aquela enfermidade. Entenderam? Era isso, galera, então. Fica então a dica para vocês. Realmente as vacinas podem provocar efeitos colaterais, mas são extremamente brandos e extremamente raros. Beleza, galera? Era isso. Até um abraço para vocês. Valeu!